Sejam bem-vindos a mais um Bicalho Podcast. Hoje eu vou receber aqui o meu amigo Marcelo, engenheiro de formação e também cantor. Marcelo é mineiro, como eu, bom demais da conta, sou. Demais. E vem agora construindo a sua história aqui na Flórida. Marcelo, eu queria inicialmente que você se apresentasse e falasse um pouco da sua infância, da sua origem, o que influenciou na sua carreira, tomada de decisão de se tornar engenheiro e também cantor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco da minha história. Como o Vinícius disse, eu sou mineiro, fui criado ali na Carlos Prates, Padre Eustáquio, até João Pinheiro. Uma infância muito bonita, dura também. Meu pai veio do interior, né, ali de Carmópolis e Oliveira, nasceu lá e veio ganhar a vida em Belo Horizonte como representante de medicamento, né? E foi uma infância muito, muito boa, né? Muitas lembranças, praticamente o dia todo na rua, ia para casa... Como era no nosso como tempo, era né? no nosso tempo. Então, foram valores muito preciosos para a minha vida. Os grandes exemplos meus são meus pais, e isso marcou muito, né? A vida dura que eles levaram, nunca tivemos moleza. Eu com 12 anos já trabalhava com ele no depósito de material de construção, já era registrado. Que legal. Já levava minhas irmãs mais novas para a escola, então eram tempos diferentes, né? E eu acho que isso tudo contribui muito para a essência, né, que a gente leva para a vida toda. Marcelo, uma coisa que me chamou a atenção, não vou falar no seu caso, que eu já te conheci antes do caso, mas na sua carreira, que a sua carreira ela tem duas vertentes completamente diferentes. Exatamente. O engenheiro, aquele pensamento mais cartesiano, lógico, pensamento matemático, e o músico, cara. Exatamente. Enfim, qual foi o momento que você decidiu, vou começar pela engenharia, decidiu ser engenheiro? Quando que teve esse start, essa vontade assim na sua infância, adolescência? A engenharia, ela caiu meio que de paraquedas, assim. Eu estudei sempre na escola estadual Professor Leão Renault. As escolas estaduais eram muito boas, né? E te davam uma formação muito boa para seguir em frente. E saindo dessa escola, eu fui prestar a tão temida prova do Cefet. Cefet-MG. E lá, na época, estava nascendo o curso de computação, cara. Era o primeiro ano. Então, eles deram a opção. Você pode fazer esse e mais um. Aí eu fiz o curso técnico de mecânica como segunda opção. Cara, e não passei na prova de computação. E prestei o curso técnico de mecânica, onde foram 3 anos que eu gostei demais, cara. Eu falei assim, cara, caiu de paraquedas, mas vou continuar. Então eu dei a continuidade do meu curso técnico. Depois, né, entrei para a PUC-MG, onde eu me tornei engenheiro. Então foi meio que foi acaso. Você sabe que quando eu era criança, meu sonho era ser engenheiro mecânico, porque eu desenhava carros, adorava. E eu fazia uma linha toda com o carro menor, depois o sedã, o esportivo, a perua, que era o que tinha no Brasil, né? Como se fosse a linha da Fiat, tinha o Uno, o Prêmio, a Elba. Exato. Enfim, e eu imaginava que a formação em engenharia mecânica me daria base para isso. Mas aí depois tudo mudou completamente. Mas eu acho que é o sonho da grande maioria dos mineiros. A gente que é de BH, cara, a gente tinha muita Fiat ali como uma referência. Né? Então a gente queria estudar, fazer engenharia para entrar na Fiat. Então foi mais ou menos o caminho que eu segui. E era muito da gente de desenhar carro, de projetar. Então,
Minas é berço de vários poetas, cantores, né? Enfim, a arte mineira tem uma história belíssima no Brasil. Exato. E quando despertou em você esse viés artístico? Cara, eu acho que desde que me conheço por gente, né? Eu sou de 73, então eu vivi... Rodou pouco em estrada de terra, né? Tá conservado. Tá bem. Então eu vivi, nós vivemos, eu um pouquinho mais que você, né, Vinícius? De 73, então acho que nós vivemos aí o auge da música, né, cara? 70, anos 70, anos 80, anos 90. Então era uma explosão de informações, de coisas boas. Então, desde criança na cidade, né, ouvindo muito Raul Seixas, Pink Floyd, a gente ia para casa de amigos para escutar discos, cara, de vinis. Então era uma explosão assim, de música. E em contrapartida, ouvindo muita coisa também do interior. Meu pai era da roça, eu dividia meio que a minha infância na cidade com o interior. Era praticamente todo final de semana a gente ia para a roça. Então, meu pai sempre foi cantador, né? Foi violeiro e cantava, gostava demais de música sertaneja e eu fui meio que absorvendo isso dele. Então, a cada LP que ele comprava do Trio Parada Dura, do Chitãozinho e Chororó, cara, era um dia de festa em casa. Pegar, abrir, ler todas as letras, eu consumia aquilo em pouco tempo, já sabia cantar tudo. Então, assim, a música entrou desde que me conheço por gente e fui meio que obrigado a cantar, viu? Meu pai me assoviava, que era o momento que eu tinha que parar de brincar para cantar com ele. Então foi mais ou menos assim que ele entrou. Eu vou falar que obrigou, mas se tornou uma paixão. A primeira vez que eu vi o Marcelo cantar, os nossos filhos estudavam em um colégio, que era o Promove, ali na Pampulha. E a Marcela, ela era colega de turma da Luísa, minha sobrinha, e o Guilherme, meu filho, uma turma abaixo. E eu lembro que teve um trabalho na escola e que você fez uma música para ela. Você lembra disso? Lembro. Aí você levou violão, muito. Cantou, foi bem legal. Ali no Promove eu era o cantor oficial, né? Qualquer musiquinha que tinha que fazer, qualquer tema, eles me chamavam. Então foram bons momentos ali, sim, né? E depois teve um dia que o Marcelo foi cantar no Hard Rock Café de Belo Horizonte. E convidou minha irmã, né? Exatamente. Aí você foi e também me deu o convite. E aquilo ali foi algo que influenciou muito no seu processo. Acredito que sim. Depois a gente vai falar disso. Porque ali eu vi todo o talento do Marcelo, tive a oportunidade de aprofundar na carreira dele. E quando a gente veio a conversar sobre os Estados Unidos, eu consegui conectar a nossa conversa àquele ponto. Exato. E foi o que a gente chama lá em Minas, né, o fio da meada ali para a gente fazer o seu caso. Foi um ponto importante. É interessante como que algo totalmente inesperado. As coisas se ligam, né, cara? Como diz o Steve Jobs, todas as linhas, a gente não sabe o que a gente está fazendo, mas ela vai se conectar lá na frente. Exatamente, eu acredito muito nisso. Exatamente. Marcelo, mas falando da sua carreira como engenheiro, como foi o início? Então, assim que eu entrei na PUC, eu já prestei, né, fiz o teste para estágio na Fiat Automóveis, onde eu fiz toda a minha carreira. Então, comecei como estagiário, entrei na parte no chão de fábrica mesmo, eu já entrei como um líder de equipe lá, né, na produção, fui para logística e depois caí na tão sonhada engenharia. E foi onde realmente eu fiquei mais tempo, trabalhei em grandes projetos, né? Meu primeiro projeto ali foi, eu peguei ele já andando, foi no nosso Ideia, não sei se você lembra do Ideia. Eu lembro. Era o sonho da Ana Paula, o Ideia. As coisas mudam, né? Então, o Ideia foi meu primeiro desafio, mas o grande desafio que eu peguei desde o início foi o Punto, que foi um projeto dividido com a Itália, e onde eu tive que me mudar para lá, né? Então, trabalhei junto com eles. Eu trabalhava na fase prototipal, né, cara? A primeira fase de desenvolvimento do carro. Então, foi o meu grande projeto, né? Eu comecei desde o começo. Veio culminar aí com a morte do meu pai, que era meu melhor amigo. Então, assim, foi um momento... E o nascimento da Marcela logo depois. Uau. Ele morreu num ano... A gente perde uma coisa e ganha outra. Ganhou no mesmo ano, né? Meu maior presente, que é a minha filha. Então, assim, cara, foi um turbilhão de coisas... Então foi bem marcante esse projeto do Punto aí. Eu lembro do projeto do Punto, assim, eu sou apaixonado com carro, desde 7 anos. Principalmente os antigos, né? Eu colecionava 4 rodas,
E o projeto do Punto, para os que não se lembram, era um projeto carregado com muita tecnologia para a época, né? Exatamente, uma coisa Era muito um cara inovadora. que tinha muita tecnologia embarcada. Exato. Então, algo que foi inovador para a época. Então, deve ter sido um projeto de fato marcante. Muito marcante. Dentro da engenharia, tem algum projeto, talvez seja do Punto, não sei, assim, que tenha sido o projeto marcante, assim, da sua carreira? Pois é, eu considero que o Punto foi o meu maior projeto. Depois dele teve... É porque depois se torna comum, né? Os trabalhos são muito parecidos com todos os demais, né? Assim, tem as particularidades, mas aquela primeira vez, né? Diferente é o que foi mais marcante. Realmente foi o Punto, o grande projeto. Projeto prototipal. Aí não que você falou, eu lembrei daquela imagem dos carros. Todo camuflado. Camuflado. Aquilo ali era feito na nossa área lá. A gente que é apaixonado, cara, é muito gostoso você ver o sonho se realizando como você consegue, né? Então, sim, eu também tinha esse mal, cara, podia trabalhar com esses carros aí camuflados, né? Então, o primeiro, a gente tinha informações 2 anos na frente de todos, né? Era uma coisa muito sigilosa, então, um departamento muito fechado. Sim. Então, assim, foi muito, muito bom, cara. Assim, eu tenho muita alegria com a música, mas com a engenharia eu posso dizer que é igual. São duas paixões, Duas né? paixões, exato. Voltando para a música, né? Vamos falar do seu lado artístico. Como a música influencia a sua vida? Existe uma influência, assim, do seu gosto musical, da sua paixão pela música, pela forma de você conduzir a sua vida? Cara, a música... ela meio que conta a história da sua vida, ela conta a história da vida das pessoas, né? A música é muito mágica. É aquilo que eu disse, eu absorvi isso muito, né, desde novo. A gente, na época que eu era criança, a gente tinha um pouco de vergonha da música sertaneja, ela era brega. É verdade. Porque os amigos meio que te zoaram. Se você não gostasse do rock and roll, você era cafona. Então era meio dividido. Isso para mim foi uma coisa interessante, porque meu pai era da roça e eu tinha esse lado totalmente do interior, mas me sentia surreal pensar nisso hoje, né? Exato. Hoje mudou, né? Hoje mudou isso completamente, acabaram-se as barreiras. Então eu cantava, cara, aquilo que eu te falei, que era meio que uma obrigação, mas ela se tornou uma paixão. Eu sou apaixonado pela música sertaneja, mas tem muito do Clube da Esquina, que a gente viveu, do rock and roll, né, dos anos 80, 90, e música é vida, cara. Então, acho que, não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu sim. Qual foi a primeira vez que você apresentou como cantor? Você lembra disso? Lembro. Foi com meu pai. Que legal. Foi, sei lá, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Foi em um colégio no interior, né, em Carmópolis. Foi uma apresentação em que eu fiquei muito acanhado, né? Tem até um registro, depois eu posso te mandar, ele tocando violão e eu só olhando para ele. É o único registro que tem, assim, do nosso... Foi o primeiro show, foi a primeira apresentação. Foi muito marcante. E depois, em Santa Luzia, ainda com o meu pai, eu cantava com meu pai, foi o show, assim, do primeiro cachê. Olha só, isso é marcante demais. Marcou, eu guardava meu dinheiro para comprar só bala, essas coisas, era muito, né, muito criança. Essas foram as apresentações marcantes. Eu fazia muito show com meu pai nos interiores, aqui também teve um show bacana dos ex-carmopolitanos, foi muito bacana, e também o que marcou profissionalmente, não sei se você vai perguntar ou não, foi o lançamento no Alambique. Aí sim já não há um outro lado, né? E o Alambique hiper badalado lá em Belo Horizonte. Foi o pontapé inicial da minha dupla, né? Na hora que você falou hiper acanhado, eu lembrei a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu falei, cara, onde que eu coloco as minhas mãos, assim, nada à vontade, Exatamente. Né? Exatamente. E eu digo o seguinte, que até mesmo depois, profissionalmente, esse primeiro show do Alambique era muito desengonçado, que a gente não tinha ainda aquela vivência de palco. Sim. Então, é o que você falou, a gente não sabia se cantava com a mão no bolso, então isso é normal de todo mundo. Você chegou a fazer composições também, Marcelo? Muito. Tanto eu como meu primo, a gente é compositor também, né? Então, fizemos sim músicas próprias. A minha primeira canção foi uma canção que eu fiz até para minha esposa, Você é Linda, marcou muito. Foi antes até de
de montar a dupla. Então, nós sempre tivemos esse lado também compositor. E de onde veio a sua influência nas composições? O que te inspirava? Cara, eu acho que é da vida. Acho que é da vida. Igual eu disse, a primeira foi declarando o meu amor, né, para minha hoje atual esposa, Juliana. Na época não era. Foi uma composição que eu fiz. Agora conheço a dor da saudade, quantas vezes não tenho você. Que legal. Então, assim, são temas do cotidiano, às vezes de você próprio, de amigos, né? A música Fala Pra Ela foi dedicada a um amigo que estava na sofrência ali com a ex-esposa que ele já separou. Então, era como se eu estivesse falando, cara, fala pra ela que seu coração é a sanfona caipira. Então, são cotidianos, né? São da vida de todos nós. Ó, eu vou fazer uma pergunta, talvez você já tenha até respondido, né? Mas existe alguma canção que representa um momento marcante ou especial da sua vida? Então, eu acho que Você é Linda, né? Que foi a primeira. Uma História de Amor também, foi uma música de um momento sofrido. Foi o nosso primeiro videoclipe. Tá disponível, e a gente ainda naquela primeira fase inicial ali, né? Do Luicello. E acho que marcou muito. Paixão Violenta foi a primeira música a ser tocada nas rádios, tocou muito na Rádio Liberdade, foi em primeiro lugar na Rádio Liberdade. Rádio Liberdade. E por último, acho que Pirando de Novo, que foi uma canção, essa já não é uma composição nossa, né? É que a gente teve a participação do Bruno e Marrone, então foi uma música que foi em primeiro lugar no Espírito Santo, tocou muito nos interiores, onde a gente até achou que ia explodir. Que legal. Eu lembro de uma música que você cantou, que foi uma versão de Menina Veneno, que ficou sensacional. Na verdade foi Cheia de Charme. Cheia de Charme, que é do Cheia de Guilherme Charme, Arana. exatamente. Cheia de Charme, tocou muito, exatamente. A gente gostava ficou muito de pegar, legal aquela versão. Ficou muito bem, foi muito bem executada também nas rádios. Ela bateu na trave para entrar na novela Cheia de Charme. Você lembra que teve? Lembro. Então teve essa avaliação lá, eles optaram. Aquela versão. Ficou muito legal. Eu lembro que eu adorava, eu tinha o seu CD, DVD, eu tinha no carro, eu ouvia direto. Guilherme Arantes é demais. A gente gostava de fazer essas releituras, né? Sim. Até do Reginaldo Rossi, a gente pegou vários artistas aí que fizeram sucesso. Marcelo, mudar de país não é fácil. Nós mudamos, né? Eu falo que nós somos imigrantes, né? De onde veio essa ideia? Como foi essa tomada de decisão? Então, isso aconteceu justamente no término ali da carreira musical com a minha dupla, né? Do Luicello. Então foi um momento muito difícil, né? Um momento que a gente não esperava. Então ali a gente rompeu a sociedade, né? Cada um foi para um lado. E para mim foi um recomeço. Foi um momento difícil onde eu falei, para mim recomeçar, quem sabe eu não recomeço em áreas diferentes. Eu conheci Estados Unidos aqui em 2012, a primeira vez que eu pisei aqui em Orlando. E foi uma paixão, né? À primeira vista. Foi uma coisa realmente espiritual, uma energia muito boa. Que eu falei, cara, pô, que lugar. É difícil de explicar isso, mas foi o que eu senti nessa primeira pisada aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, né? Eu não conhecia mais outros lugares. Então, cara, eu me apaixonei tanto que eu vim aqui todos os anos. Era época boas, né? Épocas do dólar. Dólar barato. A gente tinha condições de vir. Então, desde 2012, eu carregava meio que esse desejo de viver essa experiência. Eu falei, pô, deve ser tão bom. Sei que são coisas completamente distintas, turismo com viver. Mas ficou guardado isso comigo. E foi justamente nesse momento em que eu tirei, cara, quer saber? Eu vou recomeçar em áreas diferentes. Então foi onde tudo começou. Foi aquele onde você falou, né? Através até a sua irmã, ela me indicou, me lembrou, falou, o Vinícius trabalha com isso. E a gente já tinha tido aquele contato, a gente se encontrava. Sim, às vezes no sempre clube, nas festas, né? Exatamente, no clube. E, cara, foi onde nós fizemos aquela primeira reunião. E eu não estaria aqui, sem dúvida, se não fosse por você, por todo o seu suporte. Então foi assim, cara, foi aquilo que conectou, né, cara? Foi impressionante. Ele, quando o Vinícius me falou, cara, você tem uma história que vai caber muito bem. Eu falei assim, cara, mas eu
Eu não explodi no Brasil. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que você tem ali os atributos que... Eu lembro de você chegando com a pasta. Com a pasta, exatamente. Com o seu material. Exato. Num momento muito difícil, né? Um momento que eu estava recomeçando, eu não tinha nem voltado ainda depois, porque depois eu retornei... Estava num momento de pra engenharia, transição. de transição, Um momento muito difícil, onde eu tive todo o seu suporte, cara, né? Você sabe o tanto que eu sou grato por você, pelo que você fez, mas foi um momento muito difícil e você comprou, como diz, comprou a briga junto comigo. Se não fosse isso, provavelmente tinha descartado. Se aquela conversa nossa fosse, cara, fosse uma coisa mais fria, não, mas você realmente acreditou. Então, você acreditar fez com que eu acreditasse, né, no processo. Então foi nesse momento, cara, foi naquele momento onde tinha tudo, o mundo desmoronado, mas que eu precisava reconstruir. Eu falei assim, eu vou reconstruir diferente. E, cara, as coisas se conectaram, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Foi, a sua história... Não foi uma história rápida, né? Foi um processo... a gente pegou um período difícil ali, né? Da caiu na pandemia. Exato. Mas você falando da sua paixão, eu me identifico muito, porque eu também me apaixonei pelos Estados Unidos a primeira vez que eu vim. Foi assim também, né? Na hora que eu cheguei no país, eu vi como as coisas funcionavam. Eu falei, poxa, é aqui que eu gostaria de criar minha família, Exato. ter meu futuro. E, obviamente, não é algo instantâneo, mas foi uma ideia que fui construindo e também para conseguir colocar isso em prática depois de alguns anos. Eu não sei se isso é normal de todos que vêm, porque eu já ouvi muitas pessoas vindo, para mim não tenho nenhuma vontade. Mas é de muitos brasileiros, de né, muitos. cara? A gente chega... E realmente eu fui tomado, pode ser algo até espiritual, mas foi uma energia muito diferente. Falei, cara, que lugar é esse? Aqui é um lugar fantástico. Eu falo que os Estados Unidos não é uma ilha da fantasia, mas não, sem dúvida. É um ambiente fantástico para você criar a sua família, construir alguns capítulos da sua história. E o bom de vir legal é que se em algum momento você tiver que voltar, não há problema algum, né? Eu acho que a vida, você não toma uma decisão e ela é imutável, né? Com certeza. É uma decisão que você toma porque naquele momento ela faz sentido para você. Mas uma coisa que eu queria falar, Marcelo, pegando a sua fala aí do processo, porque muitas vezes quando a gente conversa com o cliente, às vezes a gente percebe que o cliente ele não acredita no caso dele. Porque nós brasileiros, especialmente nós mineiros, e nós cruzeirenses ainda, eu brinco que nós brasileiros, nós somos muito humildes. Muitas vezes, a gente não dá a nós os méritos que a gente tem. E eu reparo aqui nos Estados Unidos, aqui o time ganha a NBA, ele já coloca, é campeão mundial. Nos Estados Unidos, eu falo que existem dois mundos, dentro dos Estados Unidos e o resto para eles. Né? Eles valorizam muito o que eles têm aqui. E eu vejo que nós, brasileiros, não valorizamos tanto. Eu lembro que você comentou isso. Né? E eu tinha percebido algumas características, alguns recortes da sua carreira que eram extremamente importantes e de destaque. Mas a gente muitas vezes, não, poxa, legal, bacana, mas não enxerga isso. E isso é uma característica que ela é meio coletiva no Brasil. É hiper interessante isso. Exatamente. Eu acho que o fator de você, às vezes, o sucesso ele é muito relativo, né? O sucesso, às vezes, que você espera de ser um cara nacionalmente conhecido, ter muita grana, ele não é bem isso. O sucesso é dentro daquilo que você fez e fez com excelência, né? Sim. Então, às vezes é isso que não cai a ficha e precisa de outras pessoas. Fala, cara, pô, foi muito legal, né? Não, foi, exatamente. Você teve recortes da sua carreira que são fantásticos, né? E quando eu sempre converso com o cliente, eu tento enxergar, na hora que eu vejo a carreira do cliente, o que essa pessoa tem de diferente dos outros. Porque esse é o ponto-chave do processo. Cada história é única. É verdade. Quantos engenheiros tem? Quantos cantores tem? Ou igual jogador de futebol, médico, advogado? São milhares. Exato. Mas cada um é único, né? O que essa pessoa tem de único e que pode fazer diferença no caso dela. Né? Esse é o ponto-chave. Marcelo, e a adaptação? Sua, da Juliana, da Marcela, como foi ou como está sendo, né? Essa é a questão, como está sendo, né? É que eu falo, aqui a gente morre e nasce outra vez. Eu vou responder por mim, porque de repente tem pessoas que foram de forma mais leve, né? No meu caso, foi um caso meio que na raça, né? Eu não tive reserva para vir, então já cheguei tendo que me virar.
Então, assim, eu tive que esquecer tudo que eu tinha e recomeçar novamente. É uma adaptação que ainda está em processo, está sendo feito. Hoje, com 1 ano, está muito melhor que quando eu pisei. Mas não é a Ilha da Fantasia, Sim. justamente o que você falou. Então, aqui é trabalho mesmo, não tem... A não ser que você seja um cara milionário e tenha reserva para não ter que sair de casa. Mas fora isso, é muito trabalho. Mas ao mesmo tempo, o que eu tento e falo com a minha família é a gente curtir a caminhada. É isso aí. Né? Por mais dura que ela seja, ela tem muitas coisas. Eu costumo rir muito dos apertos, né? Das coisas, dos vacilos. Porque é isso que vai dar mais leveza para a coisa. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas é um processo que está sendo vencido. Eu acho que está melhor. Estamos, né, nós 3 hoje trabalhando. Então, o Ted é meu caçula, né? Meu cachorrinho. Ele que tá apaixonado. Esse aí não adapta voltando pro Brasil, né? Isso aqui para ele é maravilhoso. Liberdade que tem aqui. Liberdade, bem aceito. Aqui, ele é muito bem aceito em todos os lugares, né? Porque é cão de serviço, então tá sendo legal. O que você falou, né, de curtir a jornada, quando eu e a Ana Paula, nós decidimos vir, a gente chegou a uma conclusão. Se tudo desse errado, a experiência seria fantástica. Graças a Deus, enfim, a gente entende que não deu errado e a experiência continua sendo fantástica, a gente é apaixonado com o país, não temos planos de voltar, mas... Cara, se em algum momento você resolver que o melhor da sua história é lá, qual o problema, né? Exatamente. Enfim, você tem a documentação que te permite ir e vir com tranquilidade. Eu vi uma frase uma vez, Marcelo, que eu adoro compartilhar e eu esqueço quem falou, cara. Eu tenho que anotar isso, porque eu falo toda vez que o bom na vida seria se nós tivéssemos 2 vidas. Uma para fazer de rascunho e a outra para viver de verdade. Eu falo que quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente tem uma chance de recomeço. Exato. Né? E, obviamente, é um recomeço que você começa com as experiências que você já tinha no Brasil. Né? Obviamente, com a dificuldade de um novo cenário, mas com novas experiências. Então, essa possibilidade, ela abre portas interessantíssimas também, né? Justamente. O que eu falo que o conhecimento ninguém mata, né? Então... Isso aí é muito bom quando você já chega com a sua bagagem, ajuda demais para esse recomeço, né? Então, tá sendo um processo muito interessante e muito bacana isso que você disse da questão de vir, né? Com documentos é essa, porque a saudade, eu acabei de matar a saudade. Nas redes lá, sociais. Né? Eu só postava tomando minha cachaçinha, meu torresmo. Então, assim, rever os amigos, a família, eu posso ir a qualquer momento. E isso ajuda demais no processo. Porque sem a família é base, né, cara? Sim, sim. Então, essa é uma grande vantagem, né, cara? Sim. A Flórida, ela é um estado multicultural, né? Com muitos brasileiros. Você acha que isso contribui para a adaptação? Demais, demais. Foi um dos motivos da nossa escolha, né? Orlando, principalmente Flórida em geral, tem uma comunidade muito grande de brasileiros. A gente, às vezes, escuta, né, a síndrome do vira-lata, que é muito chato, né, do próprio brasileiro. Eu ia falar justamente isso. Foi uma das primeiras coisas que eu escutei, cuidado com o brasileiro. Então, assim, gente ruim e gente boa vai ter em toda a nacionalidade, né? Então, hoje eu trabalho com gente do mundo todo. Não existe isso. Não existe que o nosso povo... pelo contrário. É onde eu me sinto bem, onde a minha família se sente bem. Então, assim, os verdadeiros amigos que a gente construiu até agora são brasileiros. Sim. Então, eu acho que foi uma escolha assertiva, realmente, aqui em Orlando, a Flórida, porque tem essa comunidade em massa. Uhum. E, cara, já encontramos gente boa demais e gente ruim também. Gente como ruim, em todo lugar, né? Todo lugar. Gente brasileira que realmente deu dor de cabeça, tem. Mas tem, isso é normal de tudo. Eu não acho que isso é uma coisa pontual. Então, foi um dos motivos também de Orlando ser isso. É uma comunidade muito grande. Aqui a gente sente um pedacinho o clima, já começa com o clima, né?
clima, é fácil de comer comida brasileira. Exatamente. Eu falo que a única coisa que a gente não encontra é aquele queijo canastra, meia cura lá do Mercado Central. Você acha que eu não trouxe ele, né? Eu trouxe também, sempre. Eu nem sabia que podia trazer, mas... Aí eu falei assim, cara, na hora que o cara falou, não, pode levar. Pode. Aí eu já trouxe já logo uns 2 quilos, rapaz. Isso aí não pode ficar sem, não. Embalado direitinho, cumprindo os requisitos, né? Informando, não tem problema nenhum. Justamente, já está quase, já praticamente terminou. Mas você falou essa questão dos brasileiros. Uma vez eu tive uma reunião, eu já falei esse caso 10 mil vezes, eu vou falar mais 10, porque eu acho importante demais. Eu estava acompanhando um cliente, um negócio em Miami, e era num banco, e era com uma vice-presidente do banco, é uma espécie de diretora, e ela era uma americana típica. E a reunião com a americana que é straight to the point, né? Não tem igual a gente, quebra-gelo, a gente come um pão de queijo, um cafezinho. Ela já foi direto ao ponto, e no final da reunião, quando tudo estava acabando, ela me perguntou, Vinícius, você é de onde do Brasil? E eu falei, Belo Horizonte. As pessoas ficam chateadas, mas eu falo, quem é americano mesmo conhece Rio, São Paulo, quando conhece muito o Brasil, conhece Brasília. Não conhece as outras cidades. Sou de Fortaleza, que tem muitos turistas. Amigo, não conhece. Essa é a verdade. E eu achei que ela não ia conhecer, ela falou, conheço Belo Horizonte. Ela me contou que ela teve um namorado em Belo Horizonte durante 3 meses e foi lá visitar o namorado. E o namorado morava no bairro de Santa Efigênia, que coincidentemente era o bairro que meu pai teve consultório. Então, aí eu falei que eu conhecia e acabou que teve uma conexão maior entre a gente. Ela falou, Vinícius, queria te dar um conselho, eu gostei muito da sua postura na reunião, queria te dar um conselho. Eu falei, tudo bem. Você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei, nunca ouvi falar isso. O brasileiro é o melhor profissional do mundo. Tem um jogo de cintura, se adapta, é criativo, tem uma capacidade de improviso absurda. Mas tem um problema. O mal brasileiro. O mal brasileiro, ele mente, engana, não entrega, enfim. Aí falou tudo que a gente conhece também. E a gente conhece os dois lados. Ela falou, então o conselho que eu te dou aqui na América é cuide bem da sua reputação e saiba o lado do Brasil que você está sentado na mesa. Então, eu falei, esse conselho para mim foi muito valioso. Eu sempre falo isso com os clientes. Não se sinta diminuído porque é brasileiro. Por quê? Os bons brasileiros, rapidamente o americano mapeia e fala, aquele cara é sério, ele cumpre as obrigações dele, então não tem isso de nacionalidade. Nós temos bons e maus profissionais de todas as nacionalidades aqui. E eu falo assim, eu conheço brasileiros de destaque em todas as áreas aqui. Inclusive americano, né? Tem muito americano que não é competente. E eu concordo com isso que você disse aí. Eu acho que a gente tem as qualidades aí, essas então que você falou, de ser flexível, porque aqui eles são muito engessados, cara. Assim, eles são cada um no seu quadrado, que a gente até assusta. Fala, pô, cara, você só faz isso? Isso aí. Né? Você só faz isso? Isso aí é muito fácil, né? É muito fácil pra gente. Então a gente já vem com essa muito bagagem. Metódicos, muito metódicos. Então se torna muito fácil pra gente e você... Sendo competente, sendo justo, cara, você voa aqui, com certeza. Marcelo, assim, atrás de toda trajetória, né, brilhante como a sua, há uma base sólida. Fale um pouco da sua família, o papel que ela tem na sua vida, Juliana, legal. Marcela. Bacana, com certeza. Eu tenho um maior orgulho em dizer isso. O interessante, Vinícius, é que esse sonho foi um sonho meio sonhado para elas, sabe? Para minha filha, para minha esposa, né, meu cachorro, mas que elas seguiram pensando que era um sonho meu. Então meio que elas se entregaram num sonho que é meu, que é sonhado para elas. Enfim, isso só foi possível porque elas acreditaram no sonho, estão sonhando comigo, né? E, cara, é impressionante. A gente já era tão unido, já era tão, né, nós três ali. Agora, cara, a coisa está muito maior. A conexão aqui aumenta. A conexão aumenta de uma forma enorme. Então, assim, nada seria possível se não fosse por elas. Então, são 2 guerreiras que eu tenho comigo, que estão vivendo esse sonho nosso, né? E agradeço demais por acreditar nisso, né? Por estar sonhando comigo esse sonho. Então, amo demais vocês. E eu acho que a gente só vai em algum lugar se a família
se você tiver uma base sólida, né? É o que você disse aí. E como é a rotina familiar de vocês aqui? Cara, eu saio pro meu trabalho, tem um momento que a gente trabalha junto, a gente está agora fazendo um trabalho em escolas, cara, after school. Que legal. Que tá os 3 juntos. Uau! Viramos coach de alguns esportes aí para crianças, né? E é um Se momento... tiver um craque, leva pro nosso cruzeiro lá. Na verdade, aqui é golfe, tênis e pickleball, né? Então, é um momento que a gente está junto. A gente está muito junto aqui, mais do que quando eu estava no Brasil, né? Trabalhando o dia todo fora. Então, a gente tem uma rotina muito junta. Isso é muito bom, né? Ter essa flexibilidade. Isso é muito legal mesmo. Marcelo, tem algum valor, alguma lição especial que você fala, essa é a lição que eu tenho que deixar para minha filha, para Marcela? Você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Claro, eu acho que a lição quem deu para a gente foi Jesus Cristo. E eu tento, né, seguir um pouco ali do caminho dele, né? E eu acho que os exemplos que ele deu para a gente é o que a gente tem que seguir, que é principalmente a humildade, né? Ter humildade é um valor que eu prezo demais, né? Eu acho que a felicidade está realmente no simples. É onde a gente encontra a felicidade, na simplicidade. E o amor, cara, eu acho que a gente está aqui para realmente amar, tentar ajudar um ao outro. A gente não está aqui sozinho de forma alguma, a gente precisa de todos. Então, acho que a gente tem que, isso aí, disseminar, né? O amor e ser humilde. É o que eu tento mostrar isso e trabalhar duro, cara. Eu acho que a vida é isso, não tem conto de fadas. A vida é dura. A vida é dura e você precisa ser forte, né, para os momentos difíceis e curtir ali na hora que a gente vence. Então é por aí. Marcelo, foi uma enorme satisfação te receber aqui. Obrigado por compartilhar sua experiência tanto na engenharia quanto na arte. Unir essas duas ciências tão diferentes é uma habilidade que poucos têm e você fez de forma brilhante. Queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público falando sobre a experiência que você teve de mudar de país, né? Muitas pessoas nos seguem, desejam fazer esse movimento. Eu acho que a sua mensagem pode ser importante para que a pessoa possa considerar essa possibilidade. Bacana, maior prazer. O que eu digo, primeiramente, acredite no seu sonho, sempre. É a primeira coisa. Você precisa acreditar e tomar a decisão certa, que é vir de forma legal. Não, eu sei que muitas das vezes a gente fica tentado em fazer algumas aventuras. Então, assim, eu tiro de cabeça qualquer um que me pergunte isso. Por mais difícil que está sendo o seu momento, eu acho que é melhor vir da forma certa. Então, eu sou prova disso. Como é gostoso você poder ir e vir tranquilamente, não ser importunado por nada. Então, praticamente, uma legião de amigos que eu tenho, né, vivendo com medo, um medo constante. Então, assim, eu aconselho piamente em fazer a coisa de forma correta, procurar um grande advogado para te orientar, e um advogado correto, porque não é fácil achar. E, enfim, acreditar no sonho, eu acho que é uma experiência muito bacana. Tomei isso como uma experiência, né? Viver o resto da vida ou não é uma coisa que vai ser num percurso que a gente vai decidir. Mas é isso, eu acho que acreditar no sonho e fazer a coisa de forma legal. E assim encerramos mais um episódio. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe, continue mandando seus e-mails e nos acompanhe no próximo episódio. Até lá!